Graças e paz, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar mais uma vez junto com vocês, através dessa mídia, que temos a possibilidade de fazermos as nossas aulas, os nossos estudos, compartilhar com cada um de vocês. Nessa ocasião estaremos falando sobre a lição 7 desse seminário que estamos estudando sobre o Decálogo, Vocês já sabem, a Ética do Sinai, essa revista da Central Gospel que estamos utilizando nesse trimestre, e hoje daremos continuidade a esse tema, falando sobre o sexto mandamento, o mandamento não matarás. Como falei, a lição 7 da nossa revista, que tem como tema o título Em Defesa da Vida. Nós temos o texto bíblico, que está sendo utilizado como base para essa lição, e eu quero ler com vocês, Vocês podendo, abram suas Bíblias do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, também estará aparecendo no rodapé da nossa tela para que você possa acompanhar conosco. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 22, diz assim a palavra de Deus: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Nós temos no nosso texto áureo o versículo 13 do capítulo 20 do livro do Êxodo, que em si é o sexto mandamento, que diz: não matarás. A princípio, quando olhamos esse mandamento, não matarás, parece ser uma coisa muito óbvia, talvez, muito simples de se entender, e na realidade Tanto é que nós vamos ver na Bíblia alguns homicídios que foram feitos, executados antes até do mandamento, e todos eles sabiam que não era bom, que não vinha de Deus a prática de matar um outro homem. Nós vamos ter aí o primeiro homicídio que todos nós conhecemos, de Caim, que tira a vida do seu irmão Abel, Nós temos também o caso de Lameque, também no livro do Gênesis, que vai se orgulhar, de ter matado um homem que lhe feriu e um outro que havia lhe pisado. E também teremos o caso de Moisés, que mata um egípcio para defender um hebreu, aí agora no livro do Êxodo, Porém, quando vamos estudar mais a fundo a questão de não matarás, vamos ver que existem algumas características, em cima dessa palavra, que trazem confusão em algumas pessoas, trazem diversificação de pensamentos, Então, se talvez entendermos da seguinte forma: não matarás, a Bíblia seria melhor entendida na tradução: não cometerás homicídio. E qual a diferença? A diferença, por exemplo, na nossa lei, nós temos dois tipos de homicídio. Nós temos o homicídio culposo e o homicídio doloso. E todos nós sabemos que o homicídio culposo é aquele que não há intenção de se matar, mas ainda assim a morte acontece. E o homicídio doloso,
quando há a intenção, quando há o dolo de se matar alguém. E nós sabemos que existem punições, né, legais diferentes para cada um desses tipos. E na Bíblia também é da mesma forma. A Bíblia vai tratar do homicídio quando há a intenção e quando não há a intenção. A Bíblia ainda vai falar sobre talvez a legítima defesa, né? Nós vamos tratar cada um desses temas, né? Cada um desses tipos de homicídio no decorrer da nossa aula, né? A gente vê aqui no tópico 1, na linha 1.1, relações divinas versus relações humanas. Diz assim: para os hebreus possuírem a terra prometida, teriam de entrar em guerra contra as nações que ali habitavam. Eles levaram 5 anos até se apossarem da terra e mesmo assim não conseguiram exterminar totalmente os seus habitantes. A ocupação das terras pelo povo de Israel é um dos exemplos que talvez traga confusão na mente de algumas pessoas. Nós queremos tirar essa confusão nessa oportunidade que temos hoje. Como que há um mandamento: não matarás, né? E o próprio Deus, quando o povo de Israel assumia uma terra, mandava-se muitas vezes exterminar os habitantes que nela haviam. Como pode então, se há um mandamento não matarás, o próprio Deus está mandando matar? Como eu falei, o mandamento divino de Deus, ele está totalmente comprometido com o amor. Não somente esse mandamento, mas com toda a lei de Deus no Antigo Testamento. E eu não falo somente dos 10 mandamentos em si, mas todos os mandamentos, todas as ordenanças descritas em Levítico, em Deuteronômio, ela vai estar totalmente baseada no amor. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia ou acompanhe conosco na tela, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Eu estaria abrindo aqui com você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Passou. Diz assim a palavra de Deus: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nesse primeiro versículo aqui vemos então que a base da lei é o amor. O versículo 9 vai dizer: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vamos ver também no livro do Deuteronômio, o capítulo 19 do livro do Deuteronômio, vai tratar sobre as cidades de refúgio. As cidades de refúgio foram lugares que Deus determinou que fossem separados, para que se algum homicida cometesse o homicídio sem a intenção, a Bíblia vai colocar sem o ódio, sem que odiasse ao seu irmão anteriormente, pudesse fugir para essa cidade de refúgio. Deus ainda vai dar o exemplo de 2 homens que estão no campo com os seus machados e de repente o machado de um se solta por usar muita força e sem ter a intenção, esse machado viesse a ferir o outro e esse viesse a morrer. Continua sendo um homicídio, continua sendo alguém que matou o outro alguém, mas não há ódio nessa situação, não há ferimento do amor nessa situação. Nesse caso, essa pessoa que causou esse homicídio sem intenção deveria fugir para essa cidade de refúgio. Por quê? Porque mesmo não havendo a intenção, a Bíblia vai dizer que quando houvesse um homicídio,
poderia ter a situação de alguém que viesse tomar as dores daquele que foi morto e ferir aquele que cometeu o homicídio sem ter que pagar nenhuma pena por isso. Seria o sangue pelo sangue, mas como não houve a intenção do homicídio, esse homicida deveria procurar a cidade de refúgio, porque ele matou sem que houvesse ódio. Então nós vemos aqui que, mais uma vez, a base do mandamento é o amor. É claro que nós, mais uma vez, reiteramos que os 10 mandamentos, todo o decálogo, ele foi dado a Israel e serve para nós como uma diretriz do que é pecado, do que desagrada a Deus, do que não deve ser feito. Amém? Vamos em frente. Aqui fala sobre, no tópico 2, sobre um tipo de homicídio, né, que infelizmente se vai crescendo muito nos dias de hoje. Fala sobre o aborto e os motivos dos que o defendem. Diz assim o texto: o mundo atual vive um grande dilema na questão do aborto. Há movimentos que defendem a sua legalização, enquanto outros são totalmente contra. As justificativas daqueles que defendem o aborto partem de uma lógica equivocada e perigosa. A questão é: como conciliar o aborto com o sexto mandamento? O feto, seja ele de quanto tempo for, é um ser humano em desenvolvimento no útero da mãe. Como ser humano, não tem quem lute por ele para defendê-lo contra a morte, nem da própria mãe. Para o cristão, então, é impossível conciliar o aborto com o sexto mandamento. Logo, é impossível, inconcebível aceitar a situação do aborto. Os que defendem o aborto têm os seguintes motivos. Ponto 2.1. Controle familiar. Algumas mães não desejam levar uma gravidez adiante porque um filho a mais atrapalharia seus planos de controle familiar. Nesse caso, algumas contam com a anuência do marido. Quando falamos sobre aborto e falamos sobre a questão do amor no mandamento, o aborto em si é a total falta de amor para com o outro ser humano, porque todos sabemos que um feto já é um ser humano dentro do ventre da sua mãe. Então, tirar a sua vida é impossível que nós possamos conciliar com isso. Da mesma forma, o próprio Deus, entendemos dessa forma pela sua palavra, não há como conciliar com a situação do aborto. Uma outra questão do aborto é a indicação médica. Há situações em que alguma doença exige que se tome uma decisão entre salvar a vida da criança ou a da mãe. Isso gera um conflito difícil de ser resolvido. Há, no entanto, fatores que favorecem a escolha pela preservação da vida da mãe, principalmente quando ela tem outros filhos para cuidar. Olha, poderíamos ver essa questão de diversas formas. Entendemos que servimos a um Deus que cura, a um Deus que tem o poder para reverter qualquer situação. Mas nesse ponto aqui, existe uma opção a ser feita, dada pela medicina. Ou a mãe sobrevive, ou a criança sobrevive. E no caso da mãe, tem toda uma família para ser cuidada. Pense comigo, estamos falando desde o início que o foco do mandamento é o amor, ou a falta dele. Quando falamos não matarás, e aí falamos não cometerás homicídio, a gente está falando sobre a prática do ódio, sobre a falta do amor. A Bíblia aqui está falando sobre um homicídio premeditado, alguém que pensa algo, planeja algo e agora executa algo. E o mandamento vai dizer: não matarás, não cometerás homicídio. Nessa situação aqui, não há o ferimento do amor, não há a prática do ódio. Pelo contrário, há uma opção entre se salva uma vida ou salva outra vida. Uma das vidas vão ser perdidas, e isso é inevitável. E a medicina opta pela vida da mãe. E é claro que aqui não se aplica o mandamento não matarás. Aqui é uma opção por uma das vidas.
Quando indicação jurídica, no tópico 2.3, quando uma mulher é vítima de abuso e é engravida, ela pode carregar consigo um trauma quando entrar em contato com a realidade que a liga ao desconhecido que abusou dela. Isso pode afetá-la emocionalmente. Esse é um dos argumentos mais defendidos pelos abortistas, né? Porém, se conhece por estudos que a grande maioria das mulheres que praticam esse tipo de aborto ainda assim levam consigo uma carga emocional muito grande, levando traumas para a sua vida irreparáveis, porque se sentem culpadas posteriormente por essa prática. Então, biblicamente não haveria base para isso e nós não concordamos com essa prática. Porém, há uma questão jurídica em cima disso, há uma lei dos homens que autoriza essa situação hoje em dia. Não é um crime na lei de hoje em dia se for buscado essa prática, mas nós entendemos que Deus é um Deus que dá graça, que fortalece, que remove os traumas da nossa vida, e nós clamamos a Deus por todas as vidas que passam por isso, para que não caiam nessa prática e que Deus venha dar graça para seguir em frente a sua vida pela graça de Deus. Existe também a indicação eugênica. Há crianças que, por motivos genéticos, podem nascer com alguma deformidade física. Nesse caso, muitos casais optam por não dar à luz. Embora não seja algo tão simples quanto alguns pensam, a leitura que um crente em Jesus faz da vida é diferente. Um filho sempre será amado, ainda que porte alguma deformidade física ou mental. A realidade é que são situações muito complexas. Como eu falei, quando a gente fala no mandamento em si, a grosso modo, não matarás, parece ser uma coisa muito simples de se conceber, mas quando vamos vendo passo a passo, caso a caso, temos situações realmente que são dificílimas. Eu tive uma situação na minha vida por esses dias e muitos irmãos sabem, o meu filho que nasceu há 2 meses atrás, quase 3, na última ultrassonografia que a minha esposa fez, indicou que ele nasceria com uma deformidade. Não era uma deformidade mental, mas era uma deformidade física e estética, e também poderia atrapalhar a alimentação, que seria a fissura labial. Para nós que cremos em Deus, eu confesso que em nenhum momento se passou pela nossa mente a opção de aborto, mesmo já sendo uma gravidez já bem avançada, né? Mas não passa. Pela nossa mente sempre se passou que Deus poderia curar, que Deus poderia reverter o quadro, e se não o fizesse, Deus nos daria graça, Deus nos fortaleceria para cuidar da criança com a sua deficiência. Eu sei que existem casos muito mais graves do que esse, casos muito mais complexos, mas a nossa oração continua sendo essa. Deus é quem tem o poder de tirar a vida, Deus é quem tem o poder de interromper a vida de alguém. Deus é o Deus que dá a vida e o que tira a vida, como disse Ana na sua oração. O poder está nas mãos de Deus. Pela graça de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, o nosso filho em seu nascimento nasceu perfeito. Nós cremos que Deus ouviu sim a nossa oração, que Deus fez um milagre na vida daquela criança e ela nasceu com perfeição para a honra e glória do Senhor Jesus. E existem outras situações sobre aborto que não vale nem a pena ser colocada, porque a justificativa é tão banal que não se vale a pena comentar, né? Pessoas que realmente tiram a vida de seus filhos e terão que dar conta a Deus por causa disso. Na realidade, a morte, ela abre uma lacuna que é derramado sangue de um ser humano, e nós vamos ver na lei de Deus, no livro de Deuteronômio, falando sobre isso. Quando um sangue é derramado de um inocente,
tem que haver a paga daquele sangue, tem que haver a paga. Tanto no Deuteronômio, acho que ainda vai falar sobre quando se encontra um morto na rua e não se sabe no campo quem matou aquele homem, se levaria aquele homem para a cidade mais próxima e os anciãos da cidade deveriam pegar um animal e sacrificar o animal em pagamento ao sangue que foi derramado, para que aquela culpa não caísse sobre o povo de Israel. Não se sabia quem matou, não se sabia quem tinha cometido o crime, mas o sangue derramado deveria ser pago. Então o animal deveria morrer para que a culpa daquele sangue não caísse pelo povo de Israel. Então todo ato de morte gera um crime diante de Deus e de alguma forma tem que ser pago. Mas aí, digamos, como seria nos dias de hoje? Estamos falando sobre os 10 mandamentos que não devemos matar. Mas hoje temos em nós a graça de Cristo Jesus. Talvez tenha alguém me assistindo nesse momento que até mesmo cometeu esse crime na sua trajetória, cometeu esse crime na sua vida. Você hoje talvez é evangélico ou talvez não. E fica aqui a mensagem para você que em Cristo Jesus temos o perdão de todos os nossos pecados. Entendemos que Cristo deu a sua vida por nós, para que todo pecado nele fosse perdoado. Então a Bíblia diz que está escrito em 1 João 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, é Ele que está advogando diante de Deus. Então, se você, por acaso, já teve essa prática na sua vida, já cometeu isso, às vezes até mesmo sem querer ou não, a nossa salvação está em Cristo Jesus. Hoje não precisa mais ser derramado o sangue por aquela vida. Sim, tem a lei dos homens e deve ser cumprida. A lei dos homens, para todo criminoso, todo assassino, deve responder diante da lei. Alguns países têm ainda a pena de morte. Não temos no Brasil essa pena, mas temos a pena de morte. E a pena de morte foi instituída pelo próprio Deus. Graças a Deus não temos essa lei no Brasil, mas em alguns lugares ainda quem matou paga com a sua própria vida. Então assim, o assassino continua sendo merecedor da sua pena, mas em Deus temos o perdão dos nossos pecados para a salvação da nossa alma. Amém? Vamos lá. Tópico 3. As guerras e as mortes produzidas por elas. Não há situação mais grave do que a guerra para se matar pessoas. Ela está presente na humanidade desde tempos remotos. A morte está longe de ser um ideal, mas em algumas situações ela se torna um mal necessário. Em alguns casos, Deus mandou que Israel eliminasse povos cuja cultura era deplorável e a índole doentia, como os povos que sacrificavam crianças. Aqui vai um ponto, eu estava meditando. O povo de Deus destruiu vários povos. E esses povos, nesses casos, a morte foi instituída por Deus como penitência. E esses povos destruídos pelo povo de Deus, todos esses, se vocês forem analisar, havia morte envolvida na sua cultura. Na grande maioria, morte de crianças que eram oferecidas a outros deuses, a ídolos. Isso era abominação diante de Deus. E para que essa prática não contaminasse o povo e não contaminasse a terra que o povo passaria a possuir, todos deveriam ser exterminados. Notem que aqui continua sendo o sangue pelo sangue. Vemos que, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que foi um povo destruído pelo próprio Deus, a abominação daquele povo não envolvia a morte em si, mas era uma abominação envolvendo o pecado do sexo. Vocês vão ver que era homossexualidade,
tinha todo tipo de libertinagem, era praticada naquele povo, a ponto que o fedor daquele pecado chegou na nariz de Deus e Deus teria que destruir aquele povo. Mas Deus não usou nenhum homem para fazer esse mal. O próprio Deus executou a sentença. Todas as vezes que havia morte por sangue envolvida, Deus vai usar o próprio homem para executar a sentença de destruição. Na guerra nós vemos mais um caso de opção. Se hoje estoura uma guerra, por exemplo, no Brasil, quem estiver na guerra vai estar pela sua vida ou pela morte. E há diversos casos de cristãos que são convocados para a guerra e têm que empunhar armas. E nesse caso não se aplica o mandamento não matarás. Ele está acima das leis, ele está abaixo, das leis governamentais que estão determinando que ele vá para a guerra e não tem como ele fugir disso. E na guerra ele ou mata ou morre. E existem casos como esse, por exemplo, da guerra, que a morte ela é inevitável. Voltamos ao ponto principal do mandamento: não cometerás homicídio. É totalmente envolvido ato de amor e ódio. A gente entende sim que se não houvesse ódio, não haveriam guerras. Porém, a guerra ela existe e é inevitável. Infelizmente, devemos orar a Deus para que estejamos livres desse mal e para que o amor de Deus alcance o coração de todos os homens. No tópico 4, fala-se sobre a eutanásia e a forma como o cristão a enxerga. A eutanásia, do grego boa morte, é um procedimento que antecipa a morte de um doente incurável para evitar maiores sofrimentos. Essa é uma prática antiga e ainda sujeita a muitas discussões. Há uma responsabilidade médica e jurídica para a sua prática, normalmente a pedido da família, quando esta não deseja mais ver o sofrimento de um ente querido. Segundo a Bíblia, a morte nunca é bem-vinda. Ela é chamada de inimiga, em 1 Coríntios 15, 26. A Bíblia valoriza a vida. Nós enxergamos a eutanásia como cessação da vida para dar fim ao sofrimento físico, mas temos a convicção de que o sofrimento não cessa para quem morre sem Jesus. Assim, cremos que a extensão da vida pode criar oportunidades ao moribundo de salvar a sua alma. Pense em você, como seria você reduzir a vida de uma pessoa que ainda teria oportunidade de salvação. Não caberia a nós essa missão. Porém, volto a dizer que o mandamento que Cristo deixou, ele deve ser interpretado como toda a Bíblia é. E esse mandamento, ele está totalmente baseado em amor, como lemos em Romanos 13, 9. Se algum outro mandamento há, fala sobre não matarás, não adulterarás, não roubarás. Se algum outro mandamento há, tudo se resume em amor. E em muitos casos que se pratica o ato da eutanásia, não há ódio, não há ódio. Essa é a minha colocação. Não há ódio na questão da eutanásia. Poderia citar casos também que ocorreram na minha família em que nós não recorremos a isso e não pensamos nisso em nenhum momento. Porém, é muito doloroso ter um ente querido acamado, vegetando, de forma que só quem pode julgar esses casos é o próprio Deus. É o próprio Deus. Na palavra de Deus, o mandamento é amor. Tópico 5. A explicação de Jesus para o 6º mandamento. Bem, como lemos no texto básico, Jesus começa no capítulo 5 o Sermão da Montanha. E ele, do 17, versículo 17 ao 22, ele começa dizendo que veio cumprir a lei e os profetas. E vai entrar depois falando sobre o 6º mandamento, sobre não matarás. E ele vai abranger a questão. Como lemos,
como foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. A palavra raca não tem em si hoje uma tradução específica. A palavra está ligada a cuspir, né? Então se fala sobre ofensa, se fala sobre humilhação de alguém. Entendemos então que existem outras formas de matar. Aqui no tópico 5, a linha 1, diz que os mestres da religião torciam a própria lei, que tanto se ufanavam de guardar. Há evidentemente uma ressalva na fala de Jesus, que diz: qualquer que, sem motivo, se encolorizar. O mestre admite a possibilidade de uma pessoa se encher de fúria contra alguém por ser provocada a isto. Nesse caso, a palavra de Deus também oferece um caminho. Ainda no auge da cólera, a pessoa deve se conter. A gente vê aqui que fala sobre a ira, sobre a cólera, como uma forma de também, como a mesma punição do 6º mandamento, não matarás. Por outro lado, a gente teria aqui também a questão da legítima defesa, que fala que sem motivo a legítima defesa também está fora desse mandamento, porque não há ódio incluído, não há ódio embutido na prática. A pessoa está mais uma vez com opção, ou ela ou o seu agressor. Vamos lá, 5.2, palavras que ferem. Dentro do mesmo contexto do 6º mandamento, Jesus fala sobre o poder que há nas palavras para ferir mortalmente. O termo raca, diz aqui, realmente a tradução é desconhecida, vem da raiz cuspir. De qualquer forma, trata-se de tomar uma atitude de desrespeito em relação a alguém. Pior ainda é chamar alguém de louco como uma forma de ofender a dignidade dessa pessoa. Se formos olhar hoje a quantidade de pessoas que estão em casa, mortas espiritualmente, amarguradas em sua alma, porque recebeu uma palavra de alguém. O que Jesus está falando em Romanos 5 é exatamente isso. Os judeus estavam tão preocupados com a lei, e não matarás, e faziam bem nisso, mas esqueciam de todas as outras formas de morte que havia, que envolvia muito mais amor do que o próprio mandamento. E se você chamasse seu irmão de raca, chamasse seu irmão de louco, seria réu do inferno. Pense comigo hoje, quantas palavras que não se foram criadas com o tempo, que hoje estão muito acima dessa, de até mesmo de chamar de louco. Não estou aqui abrindo uma linha para que você possa chamar seu irmão de louco ou não, mas hoje criaram palavras muito piores do que essa. E qual continua sendo a base de tudo? Qual continua sendo a tese principal? O amor. Se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, estaremos totalmente fora, tanto de Êxodo 20, quanto de Mateus 5, tanto da lei dada a Moisés para o povo, quanto a abrangência dessa mesma lei dada por Jesus Cristo. Se amarmos o nosso irmão como a nós mesmos, estaremos cumprindo a lei de Deus. Por fim, temos o tópico 5, a linha 3, a importância das relações pessoais para o culto verdadeiro. As relações pessoais devem se manter sempre em um nível de serenidade, para que o culto a Deus seja aceito. Nos versículos subsequentes, do 23 ao 26, Jesus provoca o raciocínio dos seus ouvintes para que eles considerem a seriedade do culto que prestam a Deus. O Senhor exige delas que desobstruam suas almas de qualquer pensamento ruim que afete a vida do próximo. Ele ainda relaciona o juízo humano, o do sinédrio, com o juízo de Deus. A reflexão sobre o 6º mandamento traz desdobramentos como a pena capital, o suicídio, o genocídio e outros. A gente destacou nessa lição as principais formas
de se matar, né? Sobre o que o mandamento fala, sobre qual o real significado do mandamento não matarás. Ele está totalmente voltado e baseado no amor. A gente entendeu que a cessação da vida cabe a Deus essa decisão somente, não a nós os homens. Compreendemos que há várias formas de se quebrar o sexto mandamento, até mesmo com palavras que ferem outras vidas. E entenda sempre que o bem maior de Deus é a vida. A morte é o inimigo do ser humano e será o último inimigo a ser destruído por Deus. E nós aguardamos a vitória sobre a morte junto com Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero nesse término comunicar a você que a nossa igreja ela está com as portas abertas, tomando todas as medidas de cuidado contra esse vírus, nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Então você pode estar participando conosco das nossas escolas bíblicas dominical, todo domingo pela manhã, no mesmo horário que estamos aqui ministrando essa aula. Estamos também com a nossa aula presencial, com as nossas classes, e você pode estar participando conosco se assim o desejar. Quero convidar você também que, se Deus tocar no seu coração para abençoar essa obra, você pode fazer isso. Está no nosso rodapé a nossa conta da nossa igreja. Deus tem usado esse ministério para abençoar muitas vidas, principalmente nesse momento de pandemia, que tantas pessoas têm passado por tantas restrições. Deus tem nos dado a graça e a oportunidade de abençoar muitas vidas com cestas básicas, e pessoas têm alcançado a graça e a misericórdia de Deus através desse ministério. Então, se Deus tocar no seu coração, faça isso, abençoa, oferte na obra de Deus, tendo a certeza que Deus tem muito mais a abençoar a sua vida e a sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graça, ó Deus, te louvamos por essa oportunidade que tu nos deste, ó Deus, de por esse canal, Senhor, alcançar, Senhor, vidas que estão em casa nesse momento, alcançar vidas que estão distantes, ó Deus, que não podem porventura estar, Senhor, numa igreja, talvez, Senhor, estejam até mesmo num leito de hospital. Senhor, queremos te pedir que alcance, Senhor, essas vidas, Senhor, que a tua misericórdia alcance essas vidas, ó Deus, que a tua cura, Senhor, alcance essas vidas, ó Deus. Fica, Senhor, com cada um de nós, Senhor, no lar de cada um, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, a tua palavra, que a tua graça, que a tua paz, Senhor, que a tua alegria venha preencher, Senhor, a cada coração de cada pessoa que estiver, Senhor, assistindo esse vídeo. Senhor, te peço a sua bênção sobre a vida de cada um e sobre as suas famílias. Em nome do Senhor Jesus, te oramos e te agradecemos. E que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.